alguns aqui conhecem, o bairro era Serra Dourada 3. O Ailton conhece, o Emília, a Paulinha, o pessoal que está aqui, que já viajou pelo Brasil. Enfim, nesse bairro de Serra Dourada 3, no Espírito Santo, tinha um pequeno grupo do movimento de reforma. E nesse pequeno grupo, um sobrinho meu, chamado Clay, frequentava e era, acho que, membro já dessa igreja. De vez em quando ele me convidava: Ronaldo, vamos lá na minha igreja. Eu dava uma desculpa ou outra e nunca ia nessa igreja. Comecei a trabalhar como ajudante em uma padaria e, se eu não me engano, no meu primeiro ou segundo pagamento, fui convidado para ir a uma festa. E nessa festa, eu que não tinha o costume, o hábito de beber, comecei a consumir uma bebida que era com frutas, leite condensado e vodka. Acho que cai de fruta, mano. E nessa de docinho, a bebida doce, eu fui bebendo. E quando eu vi, eu estava passando mal. Mas passando mal mesmo. Eu tinha ingerido muito daquela bebida. E comecei a voltar para casa, já era de madrugada. E nessa de voltar para casa, eu comecei esse mal-estar começou a aumentar de uma tal forma que eu já estava vendo a minha rua, mas eu sentia que eu não conseguiria chegar até lá. E aí, naquele mal-estar, eu prometi para Deus que se Ele me ajudasse a melhorar e conseguir chegar em casa, eu ia aceitar o convite do meu sobrinho. E de fato, eu consegui chegar em casa, meu irmão abriu a porta e eu caí assim para dentro de casa. Quando eu acordei no dia seguinte, além de ter que limpar, não vou detalhar aqui a situação que estava ali ao meu redor na sala, a primeira coisa que veio à minha mente foi o quê? Você tem que ir lá na igreja. E aí, quando foi numa quarta-feira, para surpresa do Clay, ele sempre passava lá em casa, porque a gente morava no mesmo bairro. Ele falou: e aí, vamos lá na igreja? Ele já convidava, já esperando a resposta: depois eu vou. Mas nesse dia foi diferente. Vamos lá na igreja. Eu falei: opa, hoje eu vou. O quê? Hoje eu vou. Nossa, então tá bom. De noite ele passou lá e entramos na igreja. Logo de cara, numa pequena igreja com alguns banquinhos, coisa muito simples. Um grupo de jovens, as meninas com o cabelão, uma delas está sentada ali atrás, a Paulinha. Dá um tchauzinho aqui, Paulinha. Minha irmã Paulinha. Eram 3 anos, Ana Paula, Ana Cláudia e Ana Alice. E os jovens da igreja tinha também o Didi, que era o Valdir França, e o Misael, a irmã Malvina. E esse pessoal, interessante, que me acolheram e já me abraçaram ali de uma forma como se eu já fosse daquela igrejinha há muito tempo, o acolhimento, né? E daí vem já a importância. Durante essas histórias eu vou abrir vários parênteses. Sejam acolhedores. Quando chegar alguém diferente que vier visitar a sua igreja, seja um jovem acolhedor. Acolha, abrace, trate bem. E isso já, graças a Deus, é uma característica nossa, né? Nós vamos cada dia mais desenvolver isso. Enfim, era o aniversário nesse mesmo dia do Valdir. E ele foi lá na frente, agradeceu a Deus pelo seu aniversário e tocou
simples, de quarta-feira, decidido a nunca mais sair do meio daquele povo reformista. Na saída do culto, os jovens mais uma vez fizeram um grupo ao meu redor e já brincaram ali comigo e tal. Sempre era tradição, depois do culto, a gente ir para casa da irmã Arleia, né, mãe da Paulinha. E ali a gente ficava batendo um papinho na varanda, depois cada um ia para sua casa, só se encontrava depois no pôr do sol na sexta-feira, que também era feito nessa mesma igrejinha ou na casa de alguém. E eu já fui nesse caso, foi na igrejinha, meu primeiro sábado. Já fui ali fazer o pôr do sol e eu tinha algumas moedas no bolso. E como eu não sabia o que era guardar o sábado, tão empolgado que eu fiquei, tão grato estava com aquele povo, aquele pessoal, que eu queria tratar de alguma forma. Depois de fazer o pôr do sol, tínhamos acabado de receber o sábado, eu todo empolgado, todo alegre, pensei, o que é que eu vou fazer para agradar esse pessoal? Esse pessoal é muito legal. A gente passava por dentro de uma feirinha, acho que essa feirinha existe até hoje, é na sexta-feira e ela vai até o início da noite. Passei no meio da feira, fiquei um pouco para trás e pensei, vou fazer uma surpresa para esse pessoal. Peguei aquelas moedinhas que eu tinha no bolso e comprei vários milhos cozidos. Eles são vegetarianos, vão gostar. Mandei partir, porque os milhos não davam para todo mundo, a grana que eu tinha era pouco. Mas cada milho eu dividi em dois. Mandei colocar numa sacolinha, o milho quentinho, e saí correndo atrás do pessoal. Pessoal, eu comprei milho para a gente comer. Aí o pessoal, não, a gente acabou de fazer o pôr do sol. E foi aquela risadagem, né? Porque Deus não é de qualquer tempo de ignorância. E aí foram que me explicaram, e a irmã Arleia e as meninas começaram a me explicar como que era agora do estado. Foi um período muito gostoso. Ali eu já estava decidido e convertido para a verdade. Fui para o Rio de Janeiro. Na época, quem não era membro da igreja ainda tinha a opção de poder vender. Na época estava aquela tábua de passar roupa, né? O pessoal que não comportava vendia tábua de passar roupa para ganhar um dinheiro. E eu fui com uma equipe. O irmão Zé Antônio da Hora, o Zé da Hora, tio da nossa amiga ali. Fomos para o Rio de Janeiro, Cascadura no Rio de Janeiro. E lá a igreja de Cascadura nos acolheu. Meses depois, eu fui batizado pelo pastor José Henrique, né? E ele era o presidente lá na época. E ali, muito empolgado, um jovem muito participativo na igreja, sempre ativo nas programações, pregando e tal. Já fiz um curso de comportagem e iniciei na comportagem. Já me tornei um dos comportores destacados ali na associação. Minha primeira entrega, 120 livros. Uau! Sozinho, eu comportei ali na avenida suburbana, ao redor. O pessoal falava que o campo era muito batido. A linguagem, né, do comportor, que era um território que já foi trabalhado muitas vezes. Mas eu, na minha empolgação tão grande que eu estava, aquela fé mesmo, eu li os livros dos Valdenses, livros de comportagem, falando, não existe campo duro, o poder do Espírito Santo, e saía. Trabalhava 8 horas por dia naquele território que supostamente já era muito trabalhado, e tive ainda o sucesso de fazer a minha primeira entrega, 120 livros. Aí ali eu me empolguei. Comecei a viajar, participava dos congressos, comecei a cantar na igreja. Eu não sabia que eu tinha esse dom de louvar. E Marcos Pedrazas, César Pedrazas, o Neném, vários jovens ali, o Silas, o Sidney, formávamos quarteto conjuntos, o Grupo Ágape no Rio de Janeiro. Então, foi um período assim maravilhoso. Participei de vários congressos em Curitiba e tal. Em São Paulo eu vinha poucas vezes em alguns eventos. O tempo foi passando. E por algum motivo eu vim morar em São Paulo. E nesse período em São Paulo eu estava morando na casa da
em uma dessas idas e vindas em Arthur Alvim, não sei como, a Rose descobriu que eu sabia cantar, acho que ela me viu cantando alguma vez no Rio de Janeiro, e falou para mim uma proposta. Falou: Ronaldo, nós somos do grupo Arte Vocal, o nome ainda estava mudando ainda. Primeiro era Musarte. E por causa da possibilidade de gravar o CD, eles tiveram que fazer uma mudança no nome e colocaram Arte Vocal. Então ela chegou para mim e falou: eu sou diretor do grupo Arte Vocal e nós estamos nos preparando para entrar em estúdio, gravação de um CD. Você topa participar com a gente? Falei: opa, topo, sim, tal. Aceitei na hora o convite. E ali começou a preparação para a gravação do CD e eu já comecei a participar dos ensaios. Então eu vinha de Carapicuíba, que é a casa que eu morava ali em Carapicuíba, e a galera do conjunto fazia um revezamento. Ô Ronaldo, esse final de semana você vai ficar na casa da Rose, no outro final de semana na casa do Rogério e da Mara, no outro final de semana. Então ia revezando, Mari, Malcolm. E ali, até dieta especial de alimentação, a gente colocava em prática, não consumia certos alimentos. Aulas de técnica vocal, se a gente soubesse que tinha alguém passando uma técnica nova de cantar, a gente já contratava aquele cara e, nossa, a nossa qualidade vocal ficou muito legal. E finalmente, o Vanderlei Garcia, que é um produtor musical adventista, nos preparou. Entramos em estúdio em 2003, né? E finalmente o CD ficou pronto, lançamento, acho que em 2004, ali na Central Adventista da Liberdade. Foi um período maravilhoso. Começamos agora a viajar pelo estado de São Paulo e até por outros estados com esse CD, A Essência é o Amor. Eu lembrei, tá passando umas fotos ali, tá? Ali, alguns personagens que eu tô falando aqui na história vão aparecer ali. Pode ir passando as fotos à vontade, tranquilo, não tem problema. Tem muitas fotos dele. Do antes e do depois, né? Pessoal, interessante que maravilha, louvar a Deus, uma história de conversão. Poderia, inclusive, terminar aí, né? E daí para frente, casou-se e viveu feliz para sempre. Mas nem sempre é como nos contos, né? Nas histórias. É vida real. O que acontece? Maravilha. Qual é o problema de gravar um CD? Qual é o problema de cantar em um conjunto e de ter uma história como essa? Nenhum. Está bonito até aí. Mas agora mais um parêntese para os jovens. Esse período que vocês estão vivendo agora é maravilhoso. A primavera da vida. Eu ainda me sinto jovem, graças a Deus. Eu só com 18, brincadeira. Mas assim, parece que aquele louvor, aqueles elogios, aquela abordagem do pessoal em torno do sucesso do CD, da qualidade, acho que eu não soube administrar muito aquilo, sabe, pessoal? E de repente eu comecei a enxergar a igreja como se fosse um clube onde eu ia somente para me apresentar, fazer minha apresentação musical e pronto. Então, a partir daí, eu comecei a não orar mais, não ter mais comunhão com Deus, leitura da Bíblia. Eu comecei a relaxar espiritualmente. E a música começou a ser o motivo principal pelo qual eu ia à igreja e participar dos eventos da igreja, e não Cristo. Eu acho que foi aí o grande erro, a grande falha. Por isso eu quero falar para os jovens nesse momento: divirtam-se, conheçam pessoas, conversem com os amigos, mas não tenha a igreja apenas como um clube, como um local
de confraternização apenas. Tenha a sua comunhão com Jesus, tenha a sua experiência com Deus, e não deixe que nada esteja ocupando esse lugar. O motivo pelo qual você está aqui é o sacrifício que Jesus fez por você e o plano da redenção e da salvação que Ele tem na sua vida. Voltando à história, de repente eu comecei a não aparecer mais nos cultos, de repente eu comecei até mesmo a não ir mais nos ensaios, em algumas apresentações, parece que eu não tinha mais desejo de frequentar a igreja. E em pouco tempo eu já não estava mais no meio reformista. Em pouco tempo eu já estava frequentando, inclusive, festas, baladinhas, cuidado pessoal, com os convites dos amigos não crentes. Em pouco tempo eu já estava fora dos caminhos do Senhor. E eu resolvi sumir e dar um tempo da igreja. Caminhei pelo mundo, praticando as coisas que se praticam lá fora, e resolvi fazer uma viagem, sair de São Paulo e fazer uma viagem, conhecer um pouco mais da minha cidade natal, que é Recife, no Pernambuco. Fiz uma viagem para o Nordeste do Brasil. Depois, na volta, eu parei em Salvador, na Bahia, onde eu tinha alguns amigos da igreja. E lá eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar numa empresa de marketing e vendas. Eu morava no mesmo bairro da sede da associação, mas quase não ia na igreja. Eu só morava ali porque ficava perto da empresa que eu trabalhava. Nessa empresa eu me tornei instrutor de marketing e vendas, por causa da experiência que eu obtive na faculdade. Você se torna bom. Quem vendeu o livro, vende qualquer coisa, né? E a minha casa se tornou o point da galera da empresa. Então, durante a semana eu trabalhava, no final de semana, várias festinhas na casa do Ronaldo. Engraçado que quando a gente está bem financeiramente, a gente acha que não precisa se preocupar com o lado espiritual, né? Mas não é bem assim. Sempre você precisa cuidar da sua vida espiritual. Então eu nem pensava em Deus. E ali, depois de algum tempo, resolvi voltar para São Paulo e, através de uma outra proposta de trabalhar no mesmo sistema de marketing, eu fui morar em Santos, também como instrutor de marketing, contratado por uma outra empresa. E é aí que começa uma fase tenebrosa da minha vida. Porque dentro dessa empresa, como instrutor de marketing, o meu diretor me chamou uma certa manhã. Eu tinha que dar treinamento, eu dava treinamento para pessoas. A pessoa passava 2 ou 3 dias, todos os dias saindo comigo para o território de trabalho. Era o sistema de marketing PAP, porta a porta. E Ronaldo, vem aqui na minha sala, por favor. Essa aqui é não vou falar o nome para não expor a pessoa, ela não é do nosso meio, mas independente disso, hoje a comunicação está muito rápida, então para não constranger ninguém, vou criar um nome fictício. Essa é a Ana, e você vai treinar a Ana no nosso sistema de marketing. Vocês já viram aqueles desenhos animados quando o cara olha para a personagem e ao invés dos olhos são 2 coraçãozinhos? No meu e no dela também. E ali a gente saiu do território de trabalho, ela assimilou muito rapidamente o sistema de marketing e se tornou uma pessoa hiper destacada dentro da empresa. A menina era muito inteligente. Mas essa a gente acabou se envolvendo também e começamos um relacionamento. Dentro desse relacionamento, eu tinha um apartamento alugado ali na rua São Francisco,
Francisco, zona portuária de Santos, e ela morava em um apartamento dela, próprio com a mãe dela, na zona noroeste de Santos. E a gente já estava passado 2 ou 3 dias no apartamento dela, depois no final de semana ela vinha para o meu apartamento e ela fez a proposta: por que você não entrega o seu apartamento, que é alugado, e vem morar com a gente? Só morava ela e a mãe dela. E eu topei, aceitei, a gente estava cada vez ficando mais envolvido e começamos a morar juntos. Nem de Deus eu lembrava nessa época. E aí o que acontece? Algumas coisas começaram a ficar diferentes. Essa pessoa começou a ficar um pouco ausente e algumas vezes eu notei que ela não estava em casa durante a noite. Quero abrir mais um parênteses aqui para os jovens. Escolha uma pessoa do nosso meio. Escolha uma pessoa do nosso meio. Não vale a pena você deixar de lado essa bendita verdade para se relacionar com alguém, por mais belo que seja, se essa pessoa também não for uma serva ou um servo de Deus. O inimigo poderá apresentar para você muitas propostas. Essa jovem era muito bonita, né? Inclusive ela era pôster de um time do Santos, modelo, enfim. Mas não era o propósito de Deus para a minha vida. E veio a decepção. Um dia a gente discutindo em uma das nossas discussões, veio a decepção porque ela assumiu que realmente tinha uma outra pessoa e que era para eu ir embora da vida dela. Falou assim na cara. Inclusive, ela não explicou muito bem, mas disse assim: Ronaldo, é melhor para você se você for embora daqui. Eu fiquei com aquilo, eu até achei que não fosse verdade. Mas pesquisando, eu descobri que essa pessoa já tinha se relacionado com um dos traficantes mais perigosos ali da região noroeste de Santos. E eu estava agora dentro de uma situação muito perigosa, envolvido, depressivo, triste. Eu agora comecei a recorrer às drogas para tentar disfarçar a minha depressão e a minha tristeza que eu estava vivendo naquele momento, já que eu tinha que treinar e motivar uma equipe de marketing e vendas. Eu era responsável por uma equipe. Então, como que você, sendo um instrutor de marketing, vai mostrar e vai motivar uma equipe se você está arrasado por dentro? E na minha ilusão e na minha fraqueza espiritual, comecei agora a recorrer ao uso, a princípio, da cocaína. Ali naquela região tem muito tráfico de drogas e eu andava muito bem vestido, de terno e tal. Pegava 2 cápsulas de pó, guardava no bolso do paletó. Nunca façam isso, jovens, por favor. Busquem a Deus. Essa é a verdadeira fonte da motivação, da força, da vida, da vitória, do sucesso. É Jesus Cristo. Droga e ilusão. Resumindo, entre uma venda e outra, entre um treinamento e outro, eu entrava no banheiro do estabelecimento onde eu estivesse visitando para usar a droga e sair dali, aparentemente, mostrando uma motivação, uma disposição. Isso foi me viciando cada vez mais na cocaína. Chegou um dia que você acaba vacilando e demonstrando o que você está fazendo. Alguma hora você vai vacilar e vai demonstrar, as pessoas vão perceber. E foi o que aconteceu. Alguns dos outros instrutores perceberam que eu estava usando, por mais que eu tentasse disfarçar, passava até um perfume e tal, me olhava no espelho, mas a pessoa percebeu, falou para o diretor, e o diretor
diretor, no final do dia, me chamou na sala dele e falou: olha, Ronaldo, aqui você não é mais bem-vindo. Você colocou o nome da minha empresa em risco. Tá? Eu já sei o que você está fazendo. Eu não sou criança, você também não é. Então não aparece mais aqui. E aí, nesse mesmo dia, quando eu chego em casa, para minha surpresa também, surpresa não, que já estava mais ou menos conversado, minhas malas, as duas bolsas, já estavam prontas também. E aí foi que a depressão. Eu tinha dinheiro no bolso ainda para mais alguns dias numa pensão ali na região portuária de Santos. Paguei uma pensão por alguns dias, mas dentro de poucos dias eu já estava dormindo na rua em Santos. E na rua a droga que se consome já não é mais a cocaína. Qual que é? Crack. O crack, que é a droga mais pesada. E ali eu já comecei a consumir essa droga. Alguém veio, me apresentou, eu experimentei. Você experimentou a primeira vez, você já vicia. Não, nunca experimente droga nenhuma. E começa tudo num processo, gente, de uma droga mais leve para as drogas mais pesadas, sabe? Pode ser uma bebida, pode ser um cigarro, mas é um processo gradativo. Você vai se afundando cada vez mais. Só sei que em poucos dias, pessoal, de instrutor de marketing e vendas, eu já estava puxando uma carroça de papelão, de materiais recicláveis nas ruas de Santos e dormindo debaixo de marquises. Me transformei em um morador de rua em Santos. E com vergonha de ocasionalmente encontrar a minha ex, ou os parentes dela, ou os colegas da empresa me ver naquela situação, eu tomei uma decisão e a depressão foi se aprofundando mais. Falei: eu preciso tirar a minha vida, vou deixar de existir. Peguei uma lâmina, olhei para o meu pulso, fiquei alguns minutos, mas eu acho que o Espírito Santo não permitiu, Deus não permitiu que eu fizesse aquilo. Dispensei essa ideia e falei: já sei como é que eu vou fazer. Vou parar lá na Cracolândia de São Paulo, porque lá eu vejo as reportagens. Ou eu vou morrer de overdose, ou eu vou morrer da violência urbana. Alguém vai me matar. E nisso eu fiz uma carga com aquela carroça de papelão, uma carga bem alta. Me lembro até hoje, deu um valor de R$30. A van de transporte de Santos até o Jabaquara, em São Paulo, custava R$17 na época. Chegando no Jabaquara, o metrô custava R$3 na época. Eu tinha R$30, 17 mais 3, sobra quanto? Sobra R$10. Com esses R$10 eu cheguei ali na estação Júlio Prestes e vi uma multidão de zumbis com trapos e panos velhos nas costas. O bom cheiro vinha de longe. Brigas, cenas de violência, pessoas gritando, gente falando sozinho, alguns perambulando. Eu fui me enfiando dentro daquela multidão, decidido a deixar de existir. E eu quero abrir mais um parêntese aqui para os jovens. Vocês estão vendo a transformação e a diferença e a decadência que o jovem passa quando ele deixa de servir a Deus? Você quer isso para você? Claro que não. A vida que vocês levam é vida de príncipes e de princesas. Vocês têm uma vida linda, a aparência de vocês é muito bonita, as roupas que vocês usam é coisa linda de se ver, o comportamento de vocês, a postura, o bate-papo. Gente, vocês são príncipes e princesas, pode ter certeza, porque o negócio lá
anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu me transformei no Jamaica, um cara desenrolado dentro do fluxo, um usuário de crack, muito conhecido ali na região. E eu era o faz tudo ali dentro, barraqueiro que fala. É o cara que faz as barracas para os traficantes trabalharem embaixo daquelas barracas. Se você chegasse com uma bicicleta, com um veículo, eu tomava conta para você ir lá dentro, comprar o que você quisesse, e quando voltava, você me pagava. A moeda que circula dentro da Cracolândia não é o real, é o próprio crack. Qualquer coisa você consegue comprar com um pedaço de crack ou com uma pedra de crack. O preço das coisas você dá em droga. Quanto é esse chinelo havaiana? Ah, é um trago de 3, é um trago de 5, meia pedra, uma pedra. Quanto é essa camiseta? Tudo é em droga. Então, em pouco tempo, eu ali me tornei também um vendedor, um comerciante ali com aquelas lojinhas. Lojinha quando você joga um pano no chão e vai comprando objetos que se trazem, que os viciados trazem, você vai comprando e colocando naquele pano para revender. Então você virou ali um viciado autossustentável dentro do próprio fluxo, que é o chão. Cheguei a passar 6 meses sem atravessar a Avenida Duque de Caxias, sem precisar sair de dentro do fluxo e nem atravessar a rua, só ali dentro. Tudo vinha na mão. E o inimigo ele vai criando essas formas de prender e aprofundar você cada vez mais dentro do vício e do mundo, para você se esquecer completamente de Deus. Eu estou me expondo aqui para vocês, contando tudo isso, para você não precisar passar por essa ilusão e por essa grande transformação negativa na sua vida. Não precisa você ter dúvida, jovem, menino, menina, rapaz, moça, não tenha dúvida nenhuma, que a partir do momento que você deixar de seguir a Cristo, deixar de ter essa vida linda que você tem aqui, a sua vida ela começa a passar por uma decadência. Talvez você não se aprofunde tanto, mas com certeza essa vida bonita que você tem hoje, ela vai deixar de existir. Hoje a vida que você tem é uma vida honrosa a Deus. E o inimigo ele tem muita raiva disso. Ele tem muita raiva de você por causa disso. Porque você é um instrumento para a honra e glória de Deus. Então, fique firme e continue aqui. Tá bom? Pessoal, em uma dessas noites, e esse episódio eu não posso deixar de contar, o pastor Cícero batizou esse episódio como o tiro de abacate. Eu vou contar agora para vocês, nós já partimos para o finalzinho. Eu estava, acho que isso foi entre 2010 e 2012, estava na fissura, querendo arrumar dinheiro para consumir uma droga. Saí do meio do fluxo e comecei a descer em direção a 25 de março, Mercadão Municipal de São Paulo, tentando encontrar uma forma de levantar um dinheiro, como diz a história, fazer um corre. E eu saía com um saquinho de reciclagem, de latinhas de alumínio, catando latinhas, mas à procura de alguma oportunidade. E nessa eu vi uma das portas do Mercadão Municipal de São Paulo entreaberta, alguém esqueceu aberta. Era de madrugada, então geralmente eles fecham, mas essa porta estava entreaberta. E eu fui sorrateiramente, coloquei a cabeça para dentro do Mercado Municipal. E no corredor, são vários corredores bem longos assim. E lá no corredor eu vi que tinha uma caixa de maçã lacrada, no meio mais ou menos do corredor. E eu falei, vou pegar essa caixa de maçã. Nunca faça isso, tá, pessoal? O que é seu, o que é dos outros, é dos outros. Isso é errado. E eu fui
fui e peguei essa caixa de maçã, ninguém de um lado, ninguém do outro, coloquei a caixa de maçã no ombro e ia sair dali para vender essa caixa de maçã. Subtrair a caixa de maçã. E eu escutei uma voz: deixa o bagulho aí. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Deixa o bagulho aí, mano. Na gíria, né? Quando eu olhei pro mezanino, tinha um segurança de terno, gravata preta, terno preto, aqueles rádios, comunicador. Solta o bagulho aí, você leva um mó boi, que hoje eu tô de boa. Solta o bagulho e sai andando. Aí me xingou ali com algumas palavras. Se eu tivesse soltado a caixa de maçã e seguido o meu rumo, não teria acontecido nada comigo. Mas revoltado, porque ainda ia demorar para eu levantar uma grana de novo, eu estava louco para usar. No meio do corredor, eu notei que havia um abacate verde, que eu acho que caiu do caminhão e rachou aquele abacate verde, mas era um abacate grande. Peguei o abacate, olhei para trás, e esse mesmo segurança que estava no mezanino já estava agora acompanhado de um outro segurança. Lá no final do corredor ele havia descido do mezanino e estava só acompanhando a minha saída, para ver se eu ia sair do mercado para ele fechar aquela porta que alguém esqueceu aberta. E eu peguei que ele estava distraído, conversando com o outro, peguei aquele abacate verde grande e joguei com toda a minha força, bem alto, e fui acompanhando o trajeto do abacate. No meio do peito, o mesmo segurança que tinha me liberado. E ali começou, na hora que eu vi que acertou o peito do segurança, eu já comecei o quê? A correr. Corri, eu já estava mais ou menos perto da mesma porta por onde eu havia entrado, e ali começou uma perseguição naquelas ruas de madrugada. Parecia cena de filme. Uau, que adrenalina! E eu correndo ali, e entrei no meio de uma feira que rola ali de madrugada, uma feira de frutas e verduras, na beira do rio da Tambateí, perto do Mercadão. Quem faz compras ali sabe. E alguns feirantes já me conheciam, eu sempre fazia reciclagem ali, começaram a gritar: corre, Jamaica, eles vão te pegar. E eu correndo no meio da feira, quando eu pisava numa poça de água, aquela poça chegava assim, tchá, e molhava as pessoas ali, e eu correndo, mas eu já estava muito cansado. O segurança que eu acertei no peito dele era um negão de quase 2 metros de altura. A gravata dele fazia assim, ó, no vento. Eu falei: esse cara vai me pegar. E ali correndo, e nisso já tinha outros seguranças dentro do Mercadão, passaram o rádio e já estava um monte atrás de mim. E eu entrei em uma daquelas ruas ali, perto da Galeria Pajé. Aí ficam uns caminhões que vêm para a feira, eles ficam estacionados ali. Entre um caminhão e outro, os feirantes, eles vão acumulando o lixo da feira e as palhas que eles tiram de dentro das caixas de fruta, aquela palha para não amassar as frutas. Formam-se uns montes dessa altura. Falei: é aí que eu vou me esconder. Abri um buraco, como se fosse uma caverna, no meio daquela palha, e joguei palha por cima de mim e fiquei escondido ali dentro. Tinha um buraco que dava para ver só a perna das pessoas. Mas a minha respiração estava muito ofegante. E eu ali tentando segurar minha respiração, escutei como eles falaram: esse maluco, na hora que nós catar ele, nós vamos catar esse noia, nós vamos quebrar esse noia na pancada. O outro segurança falou: nossa, esse aí já era, esse aí nós vamos mais quebrar. Ele não está longe não, está por aqui. Eu fui vendo os pés deles, tiveram eles vindo. Um deles parou com aquele monte de palha. E eu acho que você não consegue ficar sem respirar muito tempo, eu estava cansado. Ele viu quando a palha. Nossa, ele só abriu assim, ó. Na hora que ele abriu, acho que já mostrou alguma foto ali, quando eu estava com os dreads na cabeça.
segurança que eu acertei ele com o abacate puxou uma pistola e pegou no meu pescoço e foi empurrando o meu pescoço para o chão, porque na esquina, mais ao longe, não tão longe assim, os feirantes estavam vendo a briga, né? Então ele tinha que encostar a minha cabeça no chão para encostar a arma e puxar. Naquela época, os moradores de rua que eram mortos ali, famosos nóia, até que mexiam com alguma coisa de alguém ali, eles eram jogados dentro do rio para não do ATI. E de vez em quando você passava pela manhã e o corpo de bombeiros estava lá, içando algum corpo, colocava no rabecão e levava. E esse seria o meu destino também nessa noite. Mas agora começa a acontecer o sobrenatural. Deus nunca vai se esquecer de você. Por mais degradante que seja a situação, ou mais profundo que seja o abismo onde você desceu, mesmo lá, Deus vai encontrar uma forma de dizer para você: eu estou aqui ainda, meu filho. No meio dessa surra toda, aparece um homem, um morador de rua, mas um morador de rua com uma autoridade diferente. Quem foi que deu essa autoridade para um morador de rua gritar: chega! Já foi castigado, mano. O cara já foi castigado. Você já cobrou, falou até na linguagem dele. O cara já foi cobrado. Para de bater no cara. E o interessante, por isso que eu digo que foi algo sobrenatural, porque ninguém respeita morador de rua. Que os seguranças que estavam me batendo e o que estavam com a pistola pararam e ficaram olhando para a cara do suposto morador de rua e pararam de me bater. Aparece um outro morador de rua, pega a minha mão, joga por cima do ombro dele e segura na minha cintura. E eu agora, sem conseguir andar direito, começo a me arrastar e eles me colocam em frente ao terminal Parque Dom Pedro, terminal de ônibus que fica ali. Muita gente passa por ali, vocês conhecem, quem conhece São Paulo, terminal de ônibus do Parque Dom Pedro. Ali tem uns triângulozinhos que os moradores de rua fazem uma fogueira de madrugada e pegam uma pelanca de galinha, alguma coisa por ali, e ficam fazendo umas comidinhas para eles comerem ali. Me jogaram próximo a uma daquelas fogueiras e ali eu começo a ser cuidado, mas nesse momento eu desmaiei e achava que eu tinha acordado no dia seguinte. Mas um dos moradores de rua me contou que já haviam se passado 3 dias. Quando eu, de vez em quando, meio que me mexia e acordava, todo inchado, todo deformado, muito feio, ele colocava água na minha boca e me dava uma colherada daquela sopa que eles improvisam ali mesmo. E isso me manteve vivo. Esse que colocava a água e a comida na minha boca me contou que os seguranças voltaram umas 2 ou 3 vezes naquele mesmo local para terminar o serviço. Mas eles intercederam por mim ali, o cara já foi castigado, deixa o cara. E eles falavam: isso aí não presta não, isso aí tem que morrer mesmo, não sei o quê. Mas não deixaram. E me contou ainda que ele, aquele que estava colocando a água na minha boca, era um suposto pastor desviado dos caminhos do Senhor, que também se tornara um morador de rua. Parece coisa de filme, mas isso aconteceu, pessoal. Resumindo, depois desses 3 dias ali, todo quebrado,
eu com medo, e eles também me aconselharam a sair dali, porque se eu continuasse ali, pode ser que alguém amasse alguma maldade. Eu comecei a me arrastar lentamente em direção ao fluxo, que é a estação Júlio Prestes. Aí você tem que subir a Senador Queiroz ali. Roberto, que é o que conhece, né? Eu levei mais de 3 horas para chegar do Mercadão ali, do Parque Dom Pedro, e subir é só subir a Senador Queiroz, você já vai sair da Júlio Prestes. Num tempo normal, no máximo 25 minutos. Eu levei umas 3 horas, porque eu tinha que me apoiar na parede, devagar, parar de vez em quando, eu não conseguia andar direito. Chegando no local onde eu costumava dormir, ali na Júlio Prestes, um dos donos de restaurante ali me viu todo ruim e falou: Jamaica, te zoaram, hein? Faz o seguinte, 3 horas da tarde, 4 horas, passa aqui com uma vasilha que eu coloco umas comidas para você que sobra aqui no restaurante, no buffet, e aí você come. E aí eu levava uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET, ele enchia de água, uma vasilha dessas de sorvete, ele colocava comida. Com essa comida eu passava de um dia para o outro. Deitado ali mesmo como eu estava, eu esticava a mão, com a mão mesmo, e jogava a comida na boca, bebia água, dormia de novo. 15 dias depois, eu volto a andar. O rosto começa a desinchar, para vocês terem noção do tamanho da surra. Irmãos, a misericórdia de Deus se apresentou mesmo ali naqueles momentos. Mas como assim? Você apanhou tanto, você sofreu tanto, mas eu poderia ter morrido. Quem foi que deu autoridade para aquele morador de rua? Quem era aquele morador de rua? Fica a pergunta. Quem inspirou o dono do restaurante para me fornecer comida? Quem era o suposto pastor desviado que me deu sopa e água na boca? Fica essas perguntas. Será que não era a misericórdia de Deus se apresentando, mesmo ali para mim? No ano de 2016, em 2014, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, criou um projeto chamado São Paulo de Braços Abertos. Esse projeto transformava os moradores antigos da Cracolândia em garis, varrendo as ruas de São Paulo. Com isso, você saía do barraco que você estava, porque nós montamos uma favela no centro de São Paulo. Chegou um ponto que aquele quadrilátero ali, onde é a estação Júlio Prestes, ficou intransitável, não entrava carro, não passava, porque nós construímos barracos de madeira mesmo, no centro ali de São Paulo. Então a prefeitura tinha que fazer alguma coisa. Foi quando o Haddad foi pressionado pelas autoridades, até por autoridades de fora do Brasil, que alguma coisa tinha que ser feita ali, estava muito avançada a situação. E agora os agentes de saúde passavam de barraco em barraco, o qual um deles era o meu, avisando que ia ser derrubado, ia passar um trator derrubando ali, mas que a gente não ia ficar desamparado. O projeto de São Paulo de Braços Abertos ia transformar os moradores da Cracolândia em gari, varrendo as ruas de São Paulo. Você ia ter direito a morar em um hotel social, que eram os hotéisinhos ali mesmo da Cracolândia, que a prefeitura arrendou e reformou para abrigar essas pessoas. Você receberia um pequeno salário simbólico, na época de R$130 por semana, as 3 refeições do dia, e roupas, apoio, assistência médica, um monte de coisa. É um sistema de redução de danos. Eles vão reduzindo os danos causados pela droga na vida do usuário. E você vai começando a recuperar a dignidade. Quem quiser se recuperar, essa é a oportunidade. E eu abracei. Ali eu já comecei a tomar banho novamente.
novamente, ali eu já comecei a me alimentar novamente, aí eu já comecei a trocar de roupas, andar limpo e participar desse projeto. Comecei no setor de varrição de rua, depois eu fui para o setor de informática. E aprendendo a digitar no computador, foi dada a ideia da gente criar um jornal, e foi criado o Informativo Luz. E eu comecei a trabalhar como repórter dentro desse Informativo Luz, um jornal que circulava só na região ali da Cracolândia. Contava sobre a agressão policial, entrevistava algumas pessoas que estavam ali na Cracolândia, mas que já tinha sido médico, que já tinha sido professor, gente formada, e ali dentro tem de tudo. E a coisa foi evoluindo, fui melhorando, a quantidade de droga foi diminuindo. Eu estava fumando 15 pedras de crack por dia. E isso foi diminuindo, uma por semana, 2 por semana, depois parei com o crack, fui avançando, fui melhorando. Aí entrou o João Dória. O João Dória falou: vou acabar com esse projeto, que isso aí é Bolsa Nóia, aquele dono de Bolsa Nóia, e disse que ia acabar com aquilo. E aí foi a hora de fazer o propósito com Deus. Falei: meu Deus, eu já estou quase livre totalmente da droga. Se o Senhor me der vitória de uma vez, e um emprego e um lugar para morar, porque o projeto vai acabar, se eu voltar para a rua vai ser difícil. Na rua você não fica, você está vulnerável. E aí tudo que eu tinha construído ia cair por terra. Então foi o momento que eu fiz um propósito com Deus. Dentro do quarto do hotel social ali onde eu morava, eu me ajoelhei e prometi para Deus que se Ele me desse total vitória sobre a droga, sobre o vício, um emprego e uma moradia, eu ia testemunhar para o resto da minha vida o milagre que Ele tinha feito por mim. Irmãos, uma semana depois, a Fernanda Gouveia, diretora do projeto São Paulo de Braços Abertos, me chamou e disse: Ronaldo, Jamaica, você é um dos que desenvolveram mais, a gente está vendo que você está evoluindo, você já está quase limpo. O projeto vai acabar dia tal, mas nós conseguimos um emprego para você. Eu creio que deve ter passado ali alguns momentos que eu estou sentado num escritório, com uma camisa branca. Ela me arrumou um trabalho dentro de uma subsecretaria do governo do estado de São Paulo, ali na 15 de novembro, em frente à Bovespa. Isso foi um milagre, porque o cara sair da Cracolândia e ir trabalhar num emprego desse, que lá dentro eram pessoas concursadas, foi um milagre. E nesse emprego eu passei um ano. O primeiro dízimo que eu peguei, meu pagamento, tirei o dízimo, pesquisei no computador, comecei a frequentar a igreja adventista do 7º dia. Creio que passou também algumas fotos ali, deu uma galera da igreja, o pessoal mais. E passei uns 2 anos com o pessoal da Adventista da Lapa, minha recuperação veio, a total vitória sobre as drogas, concluí meu ensino médio, aí comprei carro, comprei moto, Deus foi me abençoando, comecei a testemunhar, contar essa história em outros lugares. Um certo dia no Facebook, aparece o sininho do Facebook, plim, quando eu fui ver quem era, a Simone, que a Estela cantou aqui, a amiga dela que ajudou ela. A Simone: Ronaldo, não acredito que é você. Você está vivo? Todo mundo entrou ao vivo, pensava que eu tinha morrido, que eu sumi nesses anos todos. E agora começa a me convidar para participar novamente de alguns eventos com o grupo Arte Vocal. No começo eu fiquei meio com vergonha, não queria aparecer, mas a Simone insistiu, até que um dia eu toquei, fui na primeira apresentação com o grupo Arte Vocal. Isso aí é o pessoal da igreja adventista.
de novo para ir na casa deles. Foi aquela felicidade. E as coisas boas começaram a acontecer na minha vida. E uma dessas coisas boas é estar aqui com vocês nessa manhã, nesse dia, testemunhando o poder de Deus. Amém. Então, foi aí que eu entendi a graça de Cristo. Porque naquele momento que eu estava ali apanhando, e aparece um morador de rua, uma autoridade, dá uma ordem dos seguranças pararem de me bater, aquilo ali era uma manifestação da graça de Cristo, dizendo o que para mim? Meu filho, você está aí se culpando, porque eu era um cara que eu não aceitava a graça de Cristo. Eu achava que eu tinha que ser salvo pelas obras. E foi isso que me frustrou, sabe? Porque eu achei que eu tinha ido longe demais e que Deus não tinha mais perdão para mim, não tinha mais lugar para mim, né? Então, acredite na graça de Cristo, acredite no poder de Deus, viva essa verdade com todo amor. Aqui que é o caminho da salvação, os milagres ainda estão acontecendo. Eu estava morto e revivi. Isso aqui é uma segunda vida que Deus me deu. Eu estou feliz com Deus, graças a Deus. Eu estou vivendo uma vida de verdade. Estou fazendo uma faculdade, licenciatura em História, para me tornar professor. Olha só, que maravilha. Estou até namorando a minha namorada aqui. Então, hoje eu vivo como? Hoje eu vivo feliz, porque eu fiz uma escolha extraordinária. E qual foi essa escolha extraordinária? Aceitar o sacrifício de Cristo na minha vida. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não fique frustrado. Se você errou, peça perdão, acredite na salvação, acredite no perdão de Cristo e viva feliz. Amém? Amém. Te procurei por todo lugar, tentei teu rosto encontrar, mas foi em vão. Subi aos céus, ao mar desci, atrás dos montes, eu te procurei, mas não estavas lá. Mas num instante eu por mim, não te acharia, nem aqui ou ali. Eu te buscava sem fé no teu amor, e nessa hora então tudo mudou, como um raio de luz do céu se iluminou. Ó Senhor, ao meu lado sempre estavas. Vocês, eu agora tenho um novo fim. Amém. Mudou todo o meu jeito de ser, livre estou. Teu amor é mais que religiões, é milagre, é vida dos corações. E hoje vivo feliz. E Deus quer fazer você viver feliz também, assim como Ele fez comigo. Acredite, Ele está aqui para te salvar.